nome é Juliana Gomes, eu sou professora no Departamento de Engenharia Civil da UEM, ministro aulas de desenho técnico para engenharia de produção, agronomia e para zootecnia na parte de construções rurais. O que a gente vai falar aqui hoje é uma base para a gente continuar aqui os estudos que a gente se propôs a fazer nesse curso. Então, vocês já têm acesso à apostila aqui pelo Moodle, eu espero que todos tenham baixado, ela é um arquivo em PDF. Caso vocês tenham alguma dificuldade, usem o fórum, usem os nossos contatos para conversar com a gente. E falando em contato, meu contato está aqui do lado, meu e-mail, podem enviar alguma dúvida, e meu contato no Instagram. Por lá a gente também pode conversar e manter uma relação um pouco mais próxima, nesse momento que a gente não está conseguindo ir para a UEM e quer um pouco de conteúdo e estar evoluindo, né? O conteúdo da aula de hoje, que é a aula número 2, é noções de projeções ortogonais. Na aula anterior, a professora Kitty fez uma introdução explicando o que é o desenho arquitetônico dentro do projeto arquitetônico. E para a gente conseguir compreender um desenho arquitetônico que vai estar ali no papel e a gente conseguir imaginar e depois construir um empreendimento, a gente precisa ter essas noções básicas para que isso seja uma coisa automática. A gente precisa treinar o nosso cérebro a ver algo em 2D e conseguir construir ele em 3D. Eu estou com uma dificuldade para passar o slide aqui, só um pouquinho. Então tá, imaginando aqui que a gente tem essa casinha e a gente vai fazer o projeto dela, né? Aqui a gente primeiro está com ela em um desenho real e a gente vai reproduzir essa imagem no 2D. Quando a gente está falando de um projeto novo, a gente tem imaginado na nossa cabeça, como projetista, o que tem que ser feito e a gente vai desenhar para que outras pessoas consigam entender o que a gente está pensando. Então, essa é uma imagem real, né? Essa casinha que a gente está imaginando que ela é uma coisa real, como se a gente estivesse pegando ela na mão mesmo, né? Um objeto. E a gente vai representá-lo no papel, que é em 2D. O papel não tem profundidade. Mesmo quando a gente faz uma representação em 3D, a gente está criando uma perspectiva, uma ilusão, mas a gente não tem a terceira dimensão no papel. Não é como se a gente pegasse um objeto. E ali, então, a gente vamos usar essa casinha para a gente começar essa noção de projeção ortogonal. Ela teria a fachada, a vista lateral, a vista dos fundos, a outra lateral, a vista superior e inferior. Como a gente representa isso num desenho arquitetônico? Então, o recurso das projeções ortogonais é o quê? A gente vai colocar um observador exatamente de frente com a face que a gente quer desenhar, que a gente vai fazer a projeção dela. Então, imaginando um observador exatamente de frente com a fachada dessa casa, né, posicionado ortogonalmente, ele veria apenas essas informações. Ele não teria noção de qual é o comprimento dessa casa, essa fachada aqui, não teria noção de como é o telhado, cor, algumas alturas. Então, a gente precisaria de mais de um desenho para compor o nosso projeto. A gente faria um desenho dessa face e um desenho das demais faces, conforme fossem necessário, para ficar claro todas as informações referente ao objeto que a gente está imaginando. Desculpa que passou aqui de novo. Aí, imaginando que a gente vai colocar um observador na parte de cima dessa casa. O que ele iria ver? Quando ele está vendo, a gente não consegue ver exatamente ortogonalmente e retinho, né? Ele iria ver alguma coisa parecida com isso aqui. Mas quando a gente for desenhar isso aqui, representar, a gente não vai representar isso aqui com essa noção de profundidade. Porque quando a gente está vendo, essa parte aqui, que está mais alta, essa parte aqui que está mais alta, né, que é referente a essa parte, ela vai parecer maior para a gente do que as outras que estão mais longe.
Mas quando a gente representa isso na projeção ortogonal, a gente não cria essa perspectiva, essa ilusão de profundidade. A gente vai representar com a dimensão correta. Então, nessa casa, por exemplo, se aqui tem 3 metros, aqui também teria 3 metros. Então, aqui a gente faria o desenho 3 metros e aqui 3 metros também. Criando, representando as dimensões reais do objeto. Claro que a gente vai representar, no caso de um desenho arquitetônico, a gente vai fazer esse desenho bem menor que a realidade. A gente vai usar uma escala, né, que é até o assunto da próxima aula. A gente tem um objeto de um tamanho real, 1 metro aqui, a gente vai desenhar 1 metro equivalente a 1 centímetro, ou algo assim, dependendo da escala. Mas esse assunto a gente deixa para a próxima aula. Então, a projeção superior seria algo parecido com isso. Claro que poderia ter mais detalhes, mas seria algo parecido com isso. E por que chama projeções ortogonais, né? Vamos tentar entender aqui um pouco. Então, se a gente tivesse aqui a vista frontal do objeto, a parte da frente do objeto, a gente imagina como se aqui tivesse uma lanterna, uma iluminação. E quando a gente ligasse aqui, fosse projetado ali para o fundo. E essa projeção, essa linha projetante, ela é ortogonal, ela é exatamente perpendicular à face, à vista frontal. E a gente teria essa projeção aqui. Da mesma forma, se eu fosse fazer essa lateral, ela seria projetada, né? A sombra dela ficaria aqui num plano oposto, e assim por diante. A projeção da parte superior ficaria num plano inferior. Então, aqui eu fiz um vídeo para a gente tentar ilustrar um pouco dessas projeções e ver a importância de juntar várias projeções para conseguir desenhar um objeto. Então, o primeiro objeto que eu coloquei aí seria, por exemplo, um edifício com uma fachada muito larga. O segundo objeto poderia ser um edifício muito esbelto. E esse terceiro objeto, uma casinha. Vamos usar a imaginação, mas poderia ser também esses próprios objetos. Se eu estou imaginando que eu vou desenhar primeiro esse quadrado aqui, eu vou desenhar no vídeo aqui, na escala 1 para 1. Ou seja, se esse quadrado, né, que eu utilizei ali, que está até aqui do lado, se ele tem 10 centímetros aqui, eu desenhei ele no papel com 10 centímetros. Então, aqui, ó, nessa parte do vídeo, eu estou imaginando que está sendo projetada uma luz aqui e que vai ser projetada nesse plano oposto. E o que eu desenharia aqui? Então, a gente tem a vista de um quadrado e seria exatamente isso que eu desenhei. Aqui eu desenhei na escala 1 para 1 porque eu estou desenhando um objeto pequeno. Claro que se eu estivesse desenhando um prédio, eu usaria uma escala para desenhar ele muito menor. Aí vocês me perdoem que eu estava numa posição um pouco difícil ergonomicamente para desenhar, então os traços ficaram ali, mas eu creio que dá para vocês compreenderem, né? Apesar da falta de destreza ali. Na aula de desenho técnico, a gente não vai fazer desenhos à mão livre. Nesse caso, estou fazendo um esboço para explicar para vocês um conceito. A gente sempre vai utilizar instrumentos para fazer o desenho mais preciso possível, mesmo quando for feito à mão. Aí, nessa parte, eu fui desenhar a vista superior desse objeto. Então, quando a gente está vendo ele de frente, vocês não têm, né, tapado aqui, não sabe se ele era um cubo ou se ele era esbelto dessa forma. Então, a gente precisa ter uma vista, a projeção superior. E essa projeção vai aparecer onde? Na parte de baixo, que é o que eu estou fazendo aí nessa parte do vídeo, entendeu? Então, tem um plano, um papel ali embaixo, onde eu vou projetar essa vista aqui. Então, nesse exemplo que eu coloquei ali no vídeo, eu coloquei duas projeções, a projeção frontal e a projeção superior. Essa aí é a projeção superior.
visto de cima. Agora vamos fazer os próximos objetos, né? Então, o segundo objeto que eu utilizei foi o nosso palitinho aqui. Então, visto de frente, ele é um retângulo de 1 centímetro por 10 centímetros, projetado ali no plano oposto. Foi esse resultado que eu tive. Se por acaso eu fosse fazer a vista lateral desse objeto, vocês percebem que também seria igual, os dois vistos de frente. Então, a gente a gente só vai ter certeza do como é esse objeto 3D se a gente tiver pelo menos essas duas informações, né? E a gente vê a diferença. E visto de cima, a projeção superior desse objeto, fica aqui exatamente um quadradinho de 1 por 1. E aí, eu partindo para o próximo objeto, que é esse aqui, um quadradinho, um cubo de 1 por 1 por 1, todas as vistas dele são iguais. Então, a vista superior é um quadradinho de 1 por 1, a vista frontal também um quadradinho de 1 por 1. Então, ficou claro por que a gente precisa ter essas 3 projeções, pelo menos, para a gente conhecer as 3 dimensões. Aqui, nesse caso desses objetos, com 2 dimensões, a gente conseguiu compreender. Então, a gente, olhando, se eu desse para vocês essas informações, vocês teriam que ser capazes de imaginar e de diferenciar esses 3 objetos. Então, ó, vendo aqui em cima, a gente não conseguiria ver essa diferença entre esses dois. Mas quando a gente tem a informação da vista frontal, fica mais claro. É isso. Mas aí a gente começa a ter outros desafios, né? Aqui a gente está falando de objetos que são todos em ângulos retos, relativamente bem fáceis de compreender. Quando a gente for passar isso para um desenho arquitetônico, a gente terá outros desafios. Por exemplo, objetos circulares, né? Aqui a gente ainda está falando de um círculo, mas eu poderia ter uma esfera, um cone, uma pirâmide, ângulos que não fossem retos. Então a gente está começando a entender com ângulos retos, mas os desafios vão começar a evoluir. Então, eu pensando num objeto igual esse, uma peça de Lego, qual seria a vista frontal, que eu estou fazendo no vídeo aqui embaixo? Primeiro, esse retângulo. Esse retângulo já está ok para a gente. Mas e essa parte das bolinhas aqui, que são 2 bolinhas? Como que eu representaria isso aqui na vista frontal? Então, a gente não teria essa informação. Vendo de frente, exatamente de frente, o que a gente vê são retângulos. Então, eu conseguiria ver 3 retângulos, que é isso que eu estou mostrando ali no vídeo, ó, tá vendo? E é isso que a gente representa. Então, qual é a medida desses 3 retângulos que eu estou fazendo ali? Sem escala nenhuma, não estou usando escalímetro, não estou usando medida precisa nenhuma, né? É só um esboço. Mas seria a dimensão desse diâmetro, a parte maior da circunferência, que é o que eu representaria lá naqueles retângulos. Então, seriam 3 retângulos e o tamanho deles seria o diâmetro da circunferência. E o espaço entre eles não seria o espaço daqui até aqui, mas esse espacinho aqui, a parte menor, né? Daqui até aqui. Então, vamos supor que aqui fosse 1 centímetro, aqui fosse 1 milímetro, entendeu? Então, seria essa a dimensão. E aí, continuando ali no vídeo, a gente precisaria das informações da vista de cima. Então, quando a gente vê de cima, a gente teria as informações que são 2 bolinhas e faria exatamente o diâmetro delas. E se eu fosse fazer a vista lateral, continuaria na sequência. Entenderam? Então, por que projeções ortogonais, né? O que a gente está falando? Então, a gente está falando que ele é sempre projetado num plano oposto. Então, a gente vai imaginar que se, por exemplo, eu tivesse esse objeto aqui, filha, não posso falar agora. Se eu tivesse esse objeto aqui, eu colocaria ele numa caixinha, embrulharia ele
numa caixa, que eu até fiz ali depois umas fotos para vocês entenderem, e projetaria ele em cada face oposta da caixa. Então, olhando essa imagem aqui de Montenegro, o que a gente tem aqui, ó? Tem uma fachada e ela está projetada num plano oposto a ele. Então, a fachada frontal, que é a principal da casa, normalmente é a entrada, é a parte voltada para a rua, ela é projetada aqui num plano oposto, que vai ficar aqui central quando a gente abrir essa imagem. A fachada lateral, a vista lateral, ela vai ser projetada no outro plano oposto. Então, a lateral esquerda da casa, ela está projetada aqui para gente do lado direito, tá vendo? Então, a esquerda, que é o que do observador a gente está olhando aqui à esquerda, quando a gente projetou ela aqui, ela apareceu aqui para gente como do lado direito. E assim, ao contrário, a fachada que a gente vê aqui à direita, ela está projetada para a esquerda. Então, o nome esquerda e direita, quando a gente está observando a casa de frente, a fachada esquerda e a fachada direita. Sempre o observador olhando a casa de frente. A superior, então, ela é projetada aqui na parte de baixo, por isso ela está representada aqui embaixo. A vista inferior em cima, que normalmente a gente não usa em desenhos arquitetônicos, e a fachada lá da parte de trás, a posterior, né? A vista de trás. Normalmente, né, quem já fez ou vai fazer as disciplinas de desenho técnico, a gente começa fazendo representações de objetos e sempre a gente coloca a vista frontal, a lateral esquerda e a vista superior, sempre posicionadas nessa ordem, desta forma. Então, aqui, ó, o que eu tentei mostrar para vocês aqui nesse papel, a gente imaginando esse objeto. Então, a face número 1 é projetada aqui embaixo. A face número 2, que é a principal, projetada ali atrás. A 3, que está aqui, ó, do nosso lado esquerdo aqui, projetada aqui para o lado direito. A 4, que está aqui dessa forma, projetada para cá. A 6, que está ali atrás da 2, projetada aqui. E assim por diante. Qualquer dúvida sobre isso, por favor, me procurem. Então, aqui, ó, para a gente finalizar, né, e fechando esse assunto. Então, a gente sempre vai pensar aqui no observador, de frente para a fachada principal. Então, essa seria a vista frontal. A vista lateral esquerda, que seria aqui, e a vista superior. O que vocês têm que ser capazes? O que vocês precisam treinar? De olhar isso aqui, se eu desse essa imagem aqui para vocês, essas 3 imagens, vocês conseguirem construir esse resultado aqui na cabeça de vocês, ou com, né, mais para frente, conseguir desenhar, mas pelo menos conseguir imaginar isso aqui, né? Então, a partir disso aqui, conseguir fazer essa construção na cabeça. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês, para ver se vocês vão conseguir fazer essa simulação, e a gente pode ir treinando isso mais para frente também. Aí, a partir de agora, começam outros detalhes, né? Então, como que eu vou saber que aqui é um vão? Como que eu vou saber representar quando tem alguma coisa inclinada? Ou como, quando a gente faz, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, como a gente representaria essa vista superior, né? A vista superior seria isso aqui, mas como eu conseguiria distinguir que aqui está num nível e aqui está em outro? Então, esse retângulo, ele seria desenhado um pouquinho diferente. A espessura das linhas, a gente varia um pouco. A linha que está aqui vai ser um pouquinho mais espessa do que essa linha aqui. Mas isso na próxima aula a gente vai conversar. Beleza? Então, finalizando, reforço que estou à disposição para qualquer dúvida.
voltando com a imagem que também está na apostila, então recomendo que vocês leiam esse tópico 2 na apostila, esse segundo assunto, né? Então a gente sempre vai ter essas projeções ortogonais. A vista de cima, a vista de frente, que é a principal, a vista do lado esquerdo, então lembra que é sempre o lado esquerdo do observador, o observador estaria aqui e a esquerda dele é aqui, a vista do lado direito e a vista por trás. E é importante saber, então, que tem uma sequência da ordenação desses desenhos, a fachada no meio e assim por diante, conforme a gente mostrou quando a gente faz a abertura da nossa caixinha. Ok? Eu aguardo vocês na próxima aula, ou será comigo, ou com a Cristiane, ou com a Andréia, mas nós três estamos à disposição para tirar as dúvidas. Lembrando que os exercícios referentes a essa aula de hoje e a aula que já estava liberada, a aula número 1, vocês precisam resolver eles, né, assistir essas aulas e resolver os exercícios até domingo, que aí segunda-feira já começa a nova semana com outras aulas. Também a gente terá aulas ao vivo para tirar dúvida de vocês. E aí eu peço que vocês aproveitem esse momento para conversar com a gente, para conversar entre os amigos, para conseguir evoluir e aproveitar esse tempo, né, e esse curso juntos. Beleza? Até mais, gente. Obrigada.